hoje eu trouxe o Marcos, que tem um canal, eu já participei lá do canal dele, e a gente resolveu falar sobre a trilogia Before. Marcos, fala um pouquinho quem você é, o seu canal e fala a sua relação com essa trilogia do Linklater, né? Eita! Bem, galera, eu sou o Marcos Lázaro, sou lá do canal Sessão de Aluguel. Se vocês curtem aí um conteúdo que tem a ver um pouquinho com bastidores, curiosidades, algumas listas com bastante indicação, dá um pulo lá no canal que eu acho que vocês vão gostar do conteúdo. E a trilogia Before, para mim, ela é muito especial, assim. O primeiro filme da trilogia, o Antes do Amanhecer, ele briga ali muito pau a pau para ser meu filme favorito da vida, junto com o Clube dos Cinco. Para mim, os dois, assim, eu tenho dificuldades em eleger qual o melhor dos dois, assim, no meu fator emocional, vamos assim dizer. Mas a trilogia como um todo é muito especial para mim, porque o primeiro filme também, né, ele é realmente o primeiro filme é muito marcante para mim pelo fato de que ele foi um dos pontos de virada, assim, meus na questão de começar a assistir filmes que me levavam além de só um pipocão para me divertir, me fazer rir e me fazer ficar, sei lá, emocionado de uma maneira muito fácil. Então como ele foi um dos primeiros filmes, eu guardo ele com muito carinho também por essa experiência, essa bagagem, principalmente na questão de roteiros mais elaborados e tal. Mas eu sempre fui uma pessoa que não curtiu tanto romances assim. Então, quando eu assisti esses filmes, eu tinha uma visão diferente de que filmes de romance poderiam, sim, ser para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer orientação sexual, e que isso independia. Ele só não precisava ser piegas, porque filme piegas eu não curto tanto, e isso é uma coisa que essa trilogia não é, né? Então, Piegas é uma coisa que essa trilogia não é. Na verdade, eu acho que ela é muito pé no chão e eu acho que os três filmes passam muito por isso, sabe? Inclusive, eu acho que essa foi uma grande dificuldade das pessoas quando deram de cara com o último filme da trilogia, porque Sim. não existe romantização de relacionamento ali e eu acho que, na verdade, isso é muito positivo, assim, porque quando a gente fala sobre relacionamento, e uma das minhas grandes críticas, por mais que eu seja uma grande fã de comédia romântica, adoro, mas eu acho extremamente problemática essa ideia, sabe, de romantização dos relacionamentos que acabam moldando uma visão totalmente deturpada do que é ter um relacionamento, sabe? E de que, na verdade, o relacionamento não... Os filmes, vários, né, mostram que, assim, depois do Felizes para Sempre, tá tudo lindo sempre. E não é bem assim, gente. Relacionamento exige uma construção constante e passa longe de ser algo fácil. Manter um relacionamento a cada mês, a cada ano, não vai ficando mais fácil. Na verdade, vai exigindo mais esforço, Sim. porque seres humanos são complicados, complexos, e eu acho que a coisa toda da Celine e do Jesse vem muito disso, sabe? Você tem os personagens ali no início que são muito românticos e toda coisa de quando você é muito jovem e tal, vai passando ali no início da vida adulta e quando a coisa é mais madura, no meio, né, assim, e depois você tem a realidade, assim, do Sim. estar junto há muito tempo e o que é que isso acarreta, né? 5 anos atrás, mais ou menos, eu participei de um podcast sobre a trilogia e eu lembro do apresentador desse podcast ele perguntar para os participantes, né, se a gente achava se era uma trilogia calcada na realidade ou uma trilogia fantasiosa. E eu lembro que a resposta que eu dei foi que era uma mistura dos dois, que era uma fantasia calcada na realidade. Porque ela tem aquela coisa do vislumbre, né, que ela tem ali, primeiramente, ela é pautada na realidade, que são situações do cotidiano em que esses dois personagens se conheceram. Não é aquela coisa toda glamurosa que as comédias românticas trabalham de maneiras com roteirismo colaborando para os personagens se conhecerem. Não, esses dois estavam no mesmo trem, um casal começou a se xingar e gritar um com o outro, e isso foi o bastante para os dois trocarem olhares e trocarem ali as primeiras palavras e tal. Então, ele tem essa coisa calcada na realidade, mas ele também tem, ele, principalmente no início, nesse primeiro filme, ele tem essa coisa da fantasia, que vem muito da idade, igual você falou, da idade dos personagens na época, né? Que é um filme que acho que é válido a gente falar para talvez alguém que está assistindo o vídeo não conheça. O primeiro filme é de 95, e aí depois o segundo filme saiu 9 anos depois, em 2004, e a história também se passou 9 anos. E depois o terceiro saiu em 2013, também 9 anos depois.
Então tem todo esse salto temporal, não só aqui na realidade pra gente, né, que é espectador que ficou esperando por tanto tempo, mas também para os personagens passaram esses 9 anos, 18 anos. E então, nesse primeiro filme tem aquela coisa assim, eles estão saindo da adolescência, entrando ali na idade mais adulta, estão naquele momento de virada. Então, tudo ainda é muito fantasioso, tudo ainda é muito belo, tudo ainda é muito lindo, a paixão é muito intensa. E não por isso, o Jesse, que acabou de conhecer aquela francesa, ele é um norte-americano que estava ali em terreno europeu, tinha acabado de levar um pé na bunda, ele conhece essa menina maravilhosa, e ele pensa em falar: olha, eu vou ficar aqui até amanhã, você quer descer do trem comigo e passar uma noite andando pela cidade comigo? Essa talvez seja um pouco da fantasia. Apesar de que o filme é feito baseado numa história real do diretor e do roteirista, né? O Richard Linklater, né? E, inclusive, é bem triste, na verdade, a história, porque, de fato, ele conheceu essa jovem e aí eles conversaram, tiveram todo aquele momento e ninguém se encontrou de novo. E ele só ficou sabendo anos depois que, na verdade, ela tinha morrido. Ela sofreu um acidente e morreu. E, enfim, não teve final feliz para eles, assim. E isso é bem interessante, como um evento totalmente fora da realidade normal dele acabou moldando muito da vida dele, da carreira dele, e, enfim. Eu acho que uma das coisas que atrai a primeiro momento no Antes do Amanhecer é essa questão do Jesse ter tido essa coragem de ir ali e tomar aquela atitude ali naquele momento de, cara, eu nunca mais vou ver essa menina na minha vida se eu não pedir para ela descer desse trem comigo aqui agora. Porque por mais que a gente não tenha, por mais que no caso igual você, eu sei que muitas pessoas não tenham tido esse tipo de experiência, eu tive uma um pouco parecida. Vários momentos, principalmente quando você é mais novo, que você fica mais vislumbrado com as pessoas, assim, em vários momentos, com certeza, você viu alguém que você se interessou, seja homem, seja mulher, você já viu alguém que você falou, caramba, eu adoraria tirar 2, 3 horas aqui do meu dia para apenas conversar, nem que não seja nada além, mas eu adoraria trocar uma ideia com aquela pessoa. Aquela pessoa parece ser muito legal, parece ser muito bacana, parece ser muito inteligente, interessante, que é o que eu acho que atrai um pouco nos dois, porque o Jesse não chama ela para descer porque ela é bonita, porque mulher bonita ele desceria do trem e ele encontraria várias. O problema é que eles foram almoçar e naqueles aqueles poucos minutos que eles tiveram de conversa ali, o cara sentiu uma sintonia muito bacana com ela e por isso ele queria mais, tipo, algumas horas a mais de papo com ela. Então, acredito que, acho que o grande fator que talvez me atraiu a primeiro instante nesse filme foi o fato de ele ter tido aquela coragem e aquilo é meio que inspirador até. E eu acho que é algo muito mais próximo de quem é muito jovem. Foi bem engraçado porque durante anos meu filme favorito da trilogia foi o Antes do Amanhecer. E recentemente eu revi, eu já revi outras vezes, mas eu recentemente revi o Antes do Pôr do Sol. E foi impressionante como o filme bateu em mim de um jeito muito mais pessoal hoje em dia do que... E durante anos, para mim, o Antes do Amanhecer era extremamente pessoal. As coisas que a Celine dizia tinham muito a ver comigo. E durante muito tempo eu tinha aquela coisa idealista que você encontra no primeiro filme, que eu já não tenho mais. Eu não tenho mais a mesma idade que a Celine do primeiro filme. Esse é o ponto. Pesava. Hoje eu pareço muito... Eu tenho a idade da Celine do segundo filme. E eu revi e foi isso, assim, nossa, é exatamente isso. É desse jeito que eu vejo. Você começa a perder essa coisa romântica. Não é romântica de fato, mas é um pouco disso. Existe a juventude vê a vida de um jeito muito romântica e que você vai ficando mais velho. Muito maior do que é, né? Sim, e eu vejo isso até me relacionando com pessoas mais novas do que eu e percebendo que eu já não enxergo a vida daquele jeito. Eu enxergo a vida muito mais, de uma forma muito mais fincada na realidade. E aí, assistir o último filme bate muito nisso, assim, tipo, nossa, daqui a alguns anos, será que eu me tornarei essa pessoa, assim... Óbvio, não completamente, porque é uma personagem. E a Sim. ideia é exatamente que ela seja feita, que os dois sejam feitos, de formas a praticamente todo mundo se relacionar com eles, com quem eles são e com as realidades da vida, assim, em cada fase. Então, mas é isso que você falou, acho que é bem certo, assim, eu até tava conversando com a minha melhor amiga pouco tempo atrás até, que eu revi a trilogia não tem muito tempo, e foi ela que me apresentou a trilogia. Então a gente
Já tem, sei lá, quase 10 anos que a gente conversa sobre a trilogia e é sempre o nosso assunto, sempre tá no meio do nosso assunto, porque a gente, sempre que a gente revê, um ou outro revê, a gente sempre tem coisa nova para conversar. E a gente estava conversando sobre como dessa última vez que eu revi, apesar do primeiro ainda ser o meu favorito, assim, emocionalmente falando, o segundo filme mexeu mais comigo nessa última vez que eu assisti também. Justamente por esse fato. Hoje em dia eu já estou próximo aí a completar 33 anos de idade e tal, então tem essa coisa de a nossa idade bate. Quando eu assisti lá em 2000 e, sei lá, 11, 12, porque o terceiro eu já vi no cinema, 2011 mais ou menos, eu ainda tava ali naquela idade, ainda tava todo 21 anos mais ou menos de idade e tal, ainda tava naquele momento ainda de mais ou menos na mesma fase dos personagens, então era tudo muito bonito, era tudo muito legal de você ver um cara bacana conhecendo uma mulher da hora, uma situação inusitada e você fantasiar aquilo. Aí hoje eu tenho 33 anos de idade, não sou casado, tenho uma namorada já há um certo tempo, mas não sou casado, então, tipo, eu tô meio que no mesmo momento que os personagens também, sabe? Apesar do Jesse estar casado, ele tá num casamento meio fadado ali ao fracasso. Ela tem um relacionamento que tá nem lá nem cá. Então eu tô naquele momento que os personagens estão se perguntando de como que vai ser minha vida amorosa ainda, sabe? E é interessante por isso, porque eu já tô naquela fase que eu entendo muito bem os personagens do segundo filme e tô começando a entender muito bem os personagens do terceiro filme, sabe? Tá começando a ficar muito claro. Quando eu vi o terceiro filme no cinema, em 2013, eu saí meio em choque. Eu precisei absorver e ver ele novamente e tal. E agora, para mim, faz muito sentido aquele filme. Quando eu assisti também, na época que foi lançado o terceiro filme, eu fiquei assim, mas como? Meu ideal sabe, durante anos eu olhava, nossa, é lindo e tal. E ver aquele terceiro filme foi tipo um tapa na minha cara. E aí eu fui rever ontem e pra mim tudo faz tanto sentido, sabe? Todas as discussões e a forma como cada um reage. E aí você pensa, nossa, é porque eu já realmente me tornei outra pessoa. E uma das coisas interessantes que eu senti ao rever esse último filme foi o fato de que, como eu disse, na primeira vez que eu assisti ele, eu fiquei muito em choque com os rumos que a história tomou. Então, talvez eu tinha deixado passar coisas passarem batido. E nessa última vez que eu vi, eu assimilei tanta coisa e vi como ele fecha o ciclo tão bem, de uma maneira que eu não tinha percebido antes. Tipo, ele pega falas minuciosas do primeiro filme e usa elas para finalizar a história do terceiro filme. E eu comecei a observar mais isso, que eu tenho a mania de, às vezes, assim, quando é alguma coisa que eu vou gravar sobre e tal, eu tenho mania de assistir o filme com um bloquinho do lado e tal, alguma coisa assim. E eu comecei a pegar situações uma atrás da outra, assim, de coisas que ele fechava, diálogos do primeiro filme, do segundo filme, e para mim fez a trilogia crescer ainda mais como um todo. E, por sinal, estão dizendo que vai ter talvez um quarto filme. Você acha que merece ter um quarto filme? Você queria um quarto filme? Eu não lembro com quem que eu tava conversando alguns dias atrás. Foi uma gravação do meu canal, que a gente conversou sobre isso. A pessoa falou que gostava muito da trilogia, a gente chegou nesse assunto. De que eu não gostaria que tivesse, fato. Eu acho que quando saiu o terceiro, eu já fiquei meio assim com o terceiro, pra ser bem Eu sincero. também. Então, eu não sei se eu gostaria, porque como eu disse, o terceiro pega tudo e fecha as pontas e fecha ali tudo tão bonitinho, fica tudo tão redondinho, que o segundo, por exemplo, dá abertura para um terceiro. O primeiro dá abertura para o segundo, e o terceiro eu não vi dando abertura para um quarto. Mas se tiver... É porque tem gente que acha que o terceiro, tem a dúvida, ficaram juntos ou não. E eu acho que essa é a coisa menos importante daquilo tudo. Concordo. Apesar de que eu acho que Sabe? sim, ficaram. Na minha cabeça eles ficaram. Não por Não, ser pra fã... mim eles ficaram, mas não necessariamente eles ficaram por muito tempo. Ah, sim. Não, e é igual eu tava especulando com a menina que eu tava gravando lá do canal Cinema de Boteco, a Dani. Tipo, se for ter um quarto filme, eu acho que o foco vai meio que ser aqueles filmes de passada de bastão, talvez. E é algo que eu não gostaria de ver nessa trilogia. Porque essa trilogia me interessa aqueles dois. Porque se tiver um quarto filme, ou vai ser o filho do Jesse tendo um filho e eles enxergando a realidade de se tornar um avô, ou seria as gêmeas, sei lá, indo para a faculdade e eles tendo que ficar em casa sozinhos de novo depois de tantos anos. Então aí talvez eles deixem de ser um pouco protagonistas da história. O meu medo é esse, de se tornar quase um final de um Boyhood da vida, sabe? Que é do mesmo diretor, para quem não sabe. Ok, é válida a evolução dos personagens. Eu sei que já fizeram isso dentro do cinema. O Truffaut fez isso com o ator, inclusive, um personagem do filme Os Incompreendidos, e fez, acho que tem uns 4 filmes.
Mas eu acho que a trilogia conseguiu ser tão verdadeira, a sua essência, que eu tenho medo de não ser nesse momento, sabe? Até por isso, assim, vamos supor que coloquem eles tendo acabado o relacionamento e tendo que lidar com ter filhas, indo para a faculdade estando separados, ou coisas do tipo. Eu acho que vai naturalmente ficar aquém do que Sim, já teve. também acho. Então, eu não queria. Eu acho que terminou tão fechadinho, tudo tão certinho, que era bom ficar do jeito que ficou, sabe? Não, e a galera das teorias, né, cinéfilas e tal, tem uma teoria de que fala que o moleque do Boyhood, que eu não vou lembrar o nome agora, é o filho do Jesse, né? Qual Teorias. o personagem central? É, o protagonista do Boyhood e tal, que cresceu com o pai longe, o pai estava afastado, e é o Ethan Hawke que faz o pai. Então dizem, Sim. tem uma teoria, eu não vou lembrar exatamente dos detalhes dessa teoria agora, mas tem uma teoria que liga pontos entre Boyhood e a trilogia do antes. Justamente por eu ter essa característica minha, da minha personalidade como pessoa, de gostar de sentar e conversar, eu gosto de conversar sobre tudo. Eu sou o tipo de pessoa que, se você tiver uma oportunidade de sentar comigo, tomar uma cerveja, tomar um vinho, sentar num parque, alguma coisa, cara, a gente vai conversar desde futebol até a crise política do Uzbequistão, sabe? A gente vai conversar sobre, porque eu sou desse tipo de pessoa. E eu acho que foi isso um dos grandes pontos desse encontro com esses dois personagens, porque eu sempre gostei de falar que o personagem principal do filme não é nenhum dos dois, é o diálogo dos dois. É o que eles conseguem estabelecer, é a comunicação ali. Porque é tudo muito rico, cara, e eles falam de tudo, principalmente ali no primeiro filme, porque nos outros filmes acaba ficando um pouco mais fechado o diálogo deles dentro ali da realidade dos dois, mas no primeiro eles falam sobre religiosidade, eles falam sobre amor, eles falam sobre política, eles vão falando sobre tudo. Para mim, uma das sequências, um dos diálogos mais legais assim da história do cinema que eu já vi é o questionamento do Jesse, bem no começo do filme, assim, sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos no máximo de filme, que eles estão no ônibus, acabaram de descer lá da estação, que ele começa a falar para ela da teoria que ele tem sobre as almas. Ele pergunta se ela acredita no espiritismo e tal, que ele vem falar que, tipo, se 2.000 anos atrás a gente tivesse 5.000 pessoas de população no mundo, aí a pessoa morre, aí ela renasce, e hoje em dia a gente tem não sei quantos milhões de pessoas no mundo. Então quer dizer que as almas estão sendo fracionadas e que por isso a gente é tão falho hoje em dia. E eu acho isso um levantamento que eu falei, caralho, que coisa foda. E depois disso eu comecei a me questionar muito. E eu gosto desse tipo de diálogo, esse tipo de coisa besta, esse papo de bêbado, sabe? E é algo que segue em todos os filmes, né? A gente pega o último e eles falam, tem uma cena que eu acho bem interessante, que ela questiona se o Jesse transou contra a mulher ou não, e aí ele vai e diz que, então, mas eu duvido que você, na sua viagem, não sei das quantas, não tenha feito, nenhum afirma, inclusive, Nenhum se responde. nenhum responde. Mas uma coisa que é interessante é como ele fala para ela que ele não quer ficar preso, num relacionamento onde seja moldado por padrões sociais enfim, pela ideia de prisão enfim, que eles estão juntos por outros motivos, não porque eles precisam estar. E isso é algo que você consegue ver desde o primeiro filme. Eles Sim. questionam os moldes de relacionamentos e se eles funcionam ou não, se são falhos, o que é falho, o que não é. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no filme, como eles estão sempre questionando essa ideia de relacionamento e como é que mexe ou não com você, o que é que funciona ou não. Tanto que no segundo filme ele tá casado e ela tem um namorado que tá na guerra, né? Sim. Então levanta essa bola de, tipo, eles são pessoas ótimas. No primeiro filme a gente termina sabendo que os dois são ótimas pessoas. Mas aí termina o segundo filme, por mais que a gente adore o filme, você termina o segundo filme e fala, eles são dois seres humanos falhos ali, para não falar um Sim. palavrão, sabe? Porque, tipo, os dois têm relacionamento. Ele é casado, ele já tem um filho pequeno, e ela tem um namorado de muitos anos que mora com ela, o cara é fotógrafo, tá fotografando uma guerra, e ela tá lá E com ela tá ele levando outro cara pra casa, né? tocando uma valsa em homenagem a ele, que a gente sabe no que vai levar depois, porque as gêmeas nasceram disso. Uhum. Uma última pergunta é que, assim, o primeiro filme é do início da década de 90. 95, Início né? não, quase no meio, né? Na verdade. Estamos em 2020. Para as futuras gerações, tipo como eu já ouvi alguém dizer que arte não tem data, né? Não tem época.
a arte funciona. Eu não acho que toda arte funciona Não, sempre. também Eu acho acho que que não. algumas coisas ficam datadas sim. E, enfim, eu acho que é um debate muito maior do que isso, na Sim. verdade. Mas você acha que esse filme vai perdurar por muitos anos, desde o primeiro até o último? Você acha que a trilogia vai ainda se comunicar com outras gerações durante os próximos anos? Porque, assim, para a nossa geração, ela se comunica muito. Sim. Mas, mesmo a gente sendo mais jovem do que... Somos mais novos do que os personagens. Aham. Eu não sei se talvez por tantos anos, mas eu acredito que pelo menos por um certo tempo, assim, a curto, médio prazo, eu acredito que sim, porque eu tenho exemplos, assim, de pessoas, de conhecidos mesmo, de meu convívio, até pessoas que eu sempre estou citando a trilogia no meu canal também, então eu tenho sempre um feedback muito bacana de pessoas mais jovens que buscaram a trilogia recentemente e que amam, principalmente o primeiro filme, que ainda continua sendo o favorito da maioria das pessoas, até os fãs mais atuais. Então eu acredito assim que pelo menos uma curta, média vida, eu acho que essa trilogia ainda tem. Depois eu já não sei, porque aí vai entrar muito naquela coisa de é tudo muito analógico e eu não sei como é que vai funcionar a geração daqui, sei lá, 15, 20 anos. Mas eu acho que nos próximos 10 anos, talvez, eu acho que ainda é uma trilogia muito válida, assim, ao meu ver, porque eu tenho esse feedback, assim, de pessoas jovens perto de mim que, de tanto me ouvirem falar, foram atrás e que gostaram muito. E eu acredito que eles não falaram isso só para me agradar, não. Não, eu conheço gente de 17, 18 anos que ficou apaixonado pela trilogia e que, assim, gosta demais do primeiro filme. E aí eu fico querendo, inclusive, daqui a 10 anos, ver essas pessoas e ver como é que será o impacto do segundo filme para essas pessoas. Porque eu acho que cada filme realmente tem um impacto diferente de acordo com... Não é só a idade, é época, mas Sim. quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que maturidade não tem a ver com idade, óbvio. Não mesmo. Mas idade faz diferença na sua vida, sim. Não é nem a experiência de fato, porque, por exemplo, uma mulher pode ser mãe aos 15 anos. Mas a experiência da maternidade aos 15 vai ser completamente diferente da experiência aos 35. Então, hoje, talvez há 10 anos, eu tivesse um discurso completamente diferente quando se falava de idade. Mas hoje que eu passei dos 30, eu vejo que várias coisas que eu ouvia e que diziam que faria diferença depois dos 30, fazem diferença para mim. Eu hoje me vejo como uma pessoa muito diferente da Carissa de, sei lá, sabe, de 21 anos, 25 anos. Mudou muita coisa. E eu Não, acho que a percepção da vida muda de forma, assim... a bagagem que a gente acumula, sem dúvidas, faz a total diferença. Isso não tem como. Não só na vida, de como a gente leva ela, e até na maneira que a gente consome os conteúdos. Não tem, isso eu também não tenho dúvidas, concordo contigo. Mas aí eu também acho que é um filme, principalmente o primeiro, extremamente analógico. Hoje a gente vive hiperconectado e não existe essa hiperconectividade quando a gente, de modo geral, com nenhum dos filmes, porque até o último celular que eles usam é assim, não é um smartphone, é outra Né? coisa. Então, assim, eu não sei para essa geração Não, e aquela que não coisa de no final do primeiro filme eles resolverem não trocar telefone, Hoje em sabe? dia todo mundo já teria trocado o Instagram, já teria se adicionado em alguma rede social. Seria a primeira coisa que as pessoas fariam, sabe? Você acha que o Jesse não ia chegar na casa dele e depois de 6 meses, antes dele ir pra Europa, embarcar pra lá de novo pra encontrar com ela? Você acha que ele não ia procurar ela no Facebook da vida, no Instagram da vida? Se por um acaso você tá aqui assistindo esse vídeo aqui com a gente ainda e não assistiu a trilogia, ou talvez não viu todos os filmes ainda, se resolver ir atrás depois do que a gente conversou sobre, da maneira que a gente falou com carinho da trilogia, vá assistir de coração e mente aberta para relevar essas coisas mais datadas, vamos assim dizer, porque ela é uma história que você tem que embarcar ali, naquele universo, sabe? Aquela coisa de, o primeiro filme é dos anos 90, o segundo filme é do começo dos anos 2000, e o terceiro filme é ali do início dos anos 2010 e tal. Então é você embarcar no momento e no contexto daquela história daqueles dois personagens ali, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que a chance de você gostar desse filme é muito grande. E talvez virar um apaixonado de carteirinha como a gente, porque, de verdade, alguns dos diálogos mais incríveis, assim, sobre muita coisa. Gente, eu tenho exatamente. O meu Antes do Amanhecer é exatamente essa versão em DVD, não é Blu-ray, é Os meus também DVD. são DVDs também. E é legal ver nos bastidores aqui, nos extras do DVD, que os dois também fizeram parte do roteiro no segundo e no terceiro filme. Então, tem sequências ali, tipo, tem uma sequência, aquela sequência no segundo filme que eles estão andando no parque conversando, até que termina eles sentando lá,
Aquela sequência foi feita num take só e uma vez só. Eles não reproduziram, não fizeram de novo, não teve opção de take. Eles fizeram aquilo porque eles estavam já tão dentro dos personagens, eles já sabiam tanto o que eles estavam fazendo, que fluiu o negócio. Às vezes não tinha coisa no roteiro e eles continuaram por eles mesmos, porque ele já sabia como o personagem agiria ali. Sim, e a música do final que ela canta não foi composta para o filme. Na verdade, já existia essa música. Ela ia cantar para um outro filme que ela ia fazer e acabou que não rolou. E aí, no fim, ela canta, dá uma alteradinha, que tem o nome dele no meio, mas assim, tem muita coisa dos atores e da vida deles e da forma. Os roteiros foram reescritos, né? Assim, como você falou, eles participaram do roteiro além dos improvisos, mas muita coisa. Eles colocaram da vida deles. E, inclusive, no primeiro filme, eles não estão creditados, mas eu li um texto da Julie Delpy comentando como foi o processo. E aí, assim, a partir do momento que ela foi selecionada para fazer a personagem, os roteiristas, né? Porque não era só o Linklater, tinha uma outra pessoa. Era ele e uma outra mulher. Inclusive. Era ele e uma mulher. Isso. E eles conversaram com os atores para colocar as próprias experiências deles e visões de mundo para que aquilo ficasse mais e mais natural. Então, assim, é um filme extremamente colaborativo e, nossa, nada mais cinematográfico do que... Porque cinema é colaboração, sabe? Cinema é uma arte que nunca é única. A gente fala muito de cinema de autor e tal, mas cinema não é uma arte de uma pessoa só. Não. Cinema é arte colaborativa. Então, assim, ver esse filme, para mim, é o auge do que é cinema, sabe? Do que é a coisa de fazer a várias mãos e a várias visões de mundo e olhares. E eu acho isso muito bonito, muito poético. Sim, não, eu adoro essa maneira como eles conduziram a trilogia e como eles eram todos ali muito próximos um do outro. O Linklater tem isso nesses filmes dele, né? O Boyhood, que ele também demorou 12 anos para fazer. Eles tinham um encontro anual que eles faziam as gravações, né? Eles gravavam, acho que era 1 ou 2 dias por ano, no decorrer dos 12 anos. Só que antes do dia da gravação, eles faziam um jantar, juntava todo mundo, eles comiam e iam conversar sobre as experiências de vida deles nos últimos 364 dias ali. E isso também refletia no roteiro até do dia seguinte que eles iam filmar. Ele trazia um pouco disso também, às vezes, pro roteiro. Então ele tem muito essa questão de trabalhar o tempo muito bem. E além de tempo, diálogo e as atuações assim colaborativas dos dois, que é muito bom, eu acho que uma coisa que a gente não falou é a questão de como a trilogia consegue trabalhar muito bem a ambientação, os lugares em que as histórias se passam. Que cenários maravilhosos dos 3 filmes. No primeiro na Áustria, depois França e depois Grécia. Que tour perfeito que um dia, se eu tiver grana para isso, eu farei na minha vida, com certeza, porque eu sou impressionado com as paisagens, com os lugares que esses 3 filmes passam. É um filme muito querido para nós dois, né? Então fica a dica. Se você não viu, assista. Se você já viu, veja de novo. Provavelmente você vai acabar tirando novas questões, vai parar e pensar muito na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas. É sempre muito válido. E se você tiver algum comentário para fazer, alguma coisa sobre o filme que você queria ter visto a gente falando e não viu, deixa aí nos comentários. E não deixa de visitar o canal do Marcos, que é muito legal. Já conheço o canal dele há vários anos, antes de eu ter esse canal aqui. E eu já apareci lá 2 vezes, né? E é isso, gente. Tchau. Tchau, galera.